questão número 16 é uma questão sobre trinômio do segundo grau. Olha só, o gráfico de um trinômio do segundo grau em y tem concavidade para cima. Quer dizer, seria assim, né? Concavidade para cima. E intersecta o eixo das abscissas em dois pontos à direita da origem. Quer dizer, seria isso aqui? A origem está para cá, para a esquerda, né? E os dois pontos onde o gráfico intersecta o eixo x está à direita da origem. Seria alguma coisa mais ou menos assim. A pergunta que ele faz: o trinômio menos y tem um valor menos y. Olha aqui, a gente já sabe que o trinômio y, claro que é um trinômio do segundo grau, seria isso aqui. Y igual a ax2 mais bx mais c. Esse trinômio, ele teria esse aspecto aqui, ó. Isso aqui é o gráfico do trinômio do segundo grau y, com concavidade para cima, tá? Para cima concavidade. E o gráfico ainda intersecta o eixo das abscissas em dois pontos, que são as raízes do trinômio, né? À direita da origem, para cá. A pergunta, o trinômio menos y, como é que seria menos y? Ou seja, é esse trinômio aqui com sinal trocado. Ficaria isso aqui, ó. Essa é a expressão do trinômio menos y. E como é que ficaria o gráfico desse trinômio? Ó, você tem que saber o seguinte, isso não vale só para trinômio não, vale para qualquer função. Se você tiver uma função com um gráfico qualquer, isso aqui seria o gráfico da função f. Se você quiser saber o gráfico da função menos f, primeira coisa, vai cortar o eixo x nos mesmos pontos. E segundo, todo ponto que você tem no gráfico de f, você vai ter um ponto com sinal trocado para encontrar o gráfico de menos f. Então, se você tem esse ponto aqui no gráfico de f, esse aqui vai estar no gráfico de menos f. Aqui a mesma coisa. Ó, se esse ponto aqui está no gráfico de f, ele com sinal trocado vai cair aqui em cima, né? Vai estar no gráfico de menos f. Da mesma forma, se você tem esse ponto aqui no gráfico de f, esse ponto aqui, que é o simétrico, vai estar no gráfico de menos f. Ou seja, o gráfico de menos f vai ficar assim, ó. Ele é igualzinho, só que como se fosse um reflexo. Então, você trocar numa função o y por menos y equivale a você mudar todo mundo de sinal. Quem é negativo vira positivo e quem é positivo vira negativo. Então, como é que seria o gráfico dessa função, desse trinômio aqui, menos y? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é o gráfico de menos y. Então, é isso que acontece quando você troca de sinal uma função inteira. É o que o problema fala. O trinômio menos y é esse aqui, ele tem um valor... Bom, agora olha para esse trinômio aqui que tem um gráfico em vermelho, que é o trinômio menos y. Olha só, ele está falando que ele tem um valor mínimo e raízes positivas. Olha só, esse trinômio aqui, o trinômio y, tem um valor mínimo, porque ele tem concavidade para cima, ele tem mínimo. Mas o trinômio menos y, ele tem a concavidade para baixo. Ele tem um valor de máximo. O vértice dele é um ponto de máximo. Então, ele tem um ponto de máximo, ele não tem um ponto de mínimo. Isso que ele está falando aqui está errado. Não tem ponto de mínimo, tem ponto de máximo. Agora, ele está perguntando aqui sobre as raízes, né? As raízes são positivas, as raízes são negativas, ou elas têm sinais opostos? Olha, as raízes são as mesmas, porque o gráfico de menos f vai ter as mesmas raízes do que o gráfico de f, claro. Então, o trinômio original não tinha raízes positivas? Não estavam à direita da origem? São raízes positivas. Então, o gráfico de menos y vai ter também raízes positivas à direita da origem. Então, o trinômio menos y tem um ponto de máximo e tem suas raízes positivas. Olha aqui, ó. Ponto de máximo e raízes positivas. É esse aqui o correto. Resposta correta, letra C,
de Charlie. Eu não falei que o Colégio Naval não gosta tanto que você seja craque em conta. Ele quer que você seja craque, claro, em fazer conta, mas também tem que ser craque no conceito. Isso aqui é conceito. E como é que você fica craque no conceito? É estudando a teoria, fazendo exercícios, né? Por isso que é importante ter um bom embasamento para poder fazer a prova do Colégio Naval. Quer dizer, faz exercício, faz questão, mas tem que estudar a teoria também. Estudar teoria é estudar para valer, não é só ficar olhando para a cara das fórmulas, não.